Oi, boa noite. Essa semana, né, vi que eles colocaram para vocês no Classroom, no mural, sobre questões de faltas e de notas, então principalmente sobre questões de faltas. Então, a partir de agora, esse vai ser o esquema. Vamos iniciar a aula de hoje do inglês intermediário. Eu estou pensando, a próxima aula vai ser sobre vocabulário, e depois de fazer uma atividade avaliativa com vocês da matéria dada até agora, valendo nota, mas como eu falei na última aula de exercícios, nada super sério ou para prejudicar ninguém. Bom, a matéria de hoje é o Present Perfect Simple. O que é o Present Perfect Simple? Ele não possui um correspondente direto no português, e por isso ele gera muita confusão na sua utilização. Ele pode ser entendido como o tempo verbal interposto entre o passado e o presente. Então, a gente utiliza ele quando a ação aconteceu no passado e tem uma conexão ou relação com o presente. Ou seja, por mais que seja um tempo que expresse o presente, a ação teve início em algum ponto do passado, porém ela continua verdadeira. Qual é a estrutura do Present Perfect Simple? É o verbo have ou has, dependendo de qual pessoa a gente está utilizando, mais o past participle do verbo. Para formar o past participle, acrescenta-se o IED no fim dos verbos regulares. Entretanto, a gente sabe que alguns verbos mudam com a sua escrita ao acrescentar o ED, né? Por exemplo, o verbo study, se transforma em study. E alguns verbos não seguem as regras nenhuma dos verbos regulares, por isso eles são chamados de regulares. Para conferir os verbos mais utilizados, que são irregulares, eu vou colocar uma tabelinha no Classroom para vocês. E como eu falei, para he, she, it, a gente usa o has, e para as demais pessoas, que é I, you, we, they, a gente usa o have. Em que situações que a gente vai utilizar o present perfect simple? Então, a primeira situação são ações que acabaram de acontecer. Pode ser empregado para designar ações que acabaram de ocorrer no momento da fala. Usualmente trazem novas informações à conversa. Por exemplo, I have just seen him on the corner. Eu acabei de vê-lo na esquina. I have just lost $5. Acabei de perder, sei, acabei de perder $5, né? Na verdade, aqui tá errado. Porque aqui ele estaria traduzindo com conversão de moeda, mas isso não é importante. Então, perceba que ao falarmos de ações que acabaram de acontecer, a estrutura ganha o termo just, o subject, que é o sujeito, o verbo, o just e o past participle. Então, forma um present perfect ou simple. A segunda é quando ações que começaram no passado ainda acontecem no presente. Com o present perfect, você pode se referir a ações que se iniciaram em tempo qualquer do passado e ainda continuam acontecendo no momento da fala. Nesses casos, a pessoa que pode perceber que o present perfect é focado mais na ação em si do que em quando ela aconteceu. Vamos ver alguns exemplos. They have studied a lot for the exams. Eles têm estudado muito para os exames, ou eles estudaram muito para os exames. Então, nesse caso, o que importa não é quando eles começaram a estudar, mas sim que eles começaram a ação no passado e continuam fazendo ela no período presente. Segundo exemplo, she has, she has worked in the same place for the last 7 years. Ela trabalha no mesmo lugar há 7 anos, ou ela vem trabalhando no mesmo lugar pelos últimos 7 anos. Ela começou a trabalhar lá há 7 anos, e isso continua sendo a sua realidade. É importante destacar que em português, quando queremos expressar essa ideia, usamos o presente. Eu trabalho nesta empresa há 3 anos. Perceba que nesses casos de uso do present perfect simple, a função é dar um foco maior à ação e a sua ideia de continuidade até o tempo presente. Então, não é importante tanto o, o período em que é, ela começou, o tempo em que ela começou, mas sim em dar essa sensação de continuidade até o presente. Terceiro caso do uso do present perfect simple.
Ações que aconteceram no passado e ainda possuem no presente. Pode tratar de ações que aconteceram no passado e não necessariamente continuam ocorrendo no presente, mas ainda geram algum resultado no agora. Por exemplo, where are your glasses? Onde estão os seus óculos? I don't know, I have lost them. Eu não sei, eu os perdi. Perceba-se que no caso acima, o ato de perder os óculos aconteceu em algum momento do passado e não continua acontecendo no presente. Tipo, ele não está perdendo o óculos todo dia. Porém, os efeitos da perda ainda impactam o momento da fala, visto que o interlocutor está sem óculos porque os perdeu. O quarto caso de uso do Present Perfect Simple são ações que ocorreram em tempo não preciso. Então, são casos em que ocorreu no passado e que não é possível saber ou não interessa exatamente quando. Perceba novamente que o tempo verbal procura dar ênfase à ação realizada, e não ao tempo. Veja os exemplos. She has lived in Amsterdam for a while. Ela morou em Amsterdão por um tempo. I have eaten French fries only once. Eu comi batatas fritas apenas uma vez. They have been to Rio de Janeiro. Eles estiveram no Rio de Janeiro. Então, é importante a ênfase sempre do present perfect simple vai estar na ação e não no tempo. E quinto, que é o último caso de uso do present perfect simple, são coisas que você nunca fez. Como respostas das perguntas anteriores, você pode utilizar a estrutura do has, do have, never para falar sobre coisas que você ou alguém nunca fez. Como, por exemplo, I have never been to China. Eu nunca estive na China. Ou I have never watched The Godfather. Eu nunca assisti O Poderoso Chefão. Que é um filme muito antigo, inclusive, não sei se todo mundo assistiu aqui. Mas pode ser considerado um clássico. Por isso, eu utilizei. Como fica a estrutura do Present Perfect Simple na forma afirmativa? Então, vai seguir a sequência básica de sujeito, o auxiliar, né, que é o have ou has. Vai depender se for qual dos sujeitos for ser, e o past person, a estrutura simples. Então, por exemplo, I have eaten the whole chicken and now I'm feeling sick. Eu comi o frango inteiro e agora estou me sentindo enjoado. You have worked here since March. Você trabalha aqui desde março. Então, é a, é a estrutura básica. Você vê que no primeiro caso que a gente utilizou o verbo it, ele é um verbo irregular porque ele não tem o ed no final. No segundo caso, que é work, ele é um verbo regular porque é worked, né? A gente colocou só o ed. Essa é uma tabela que, teoricamente, os verbos regulares a gente teria que memorizar, mas com a frequência de uso, a leitura, essas coisas, a gente vai pegando aos poucos e sabe conjugar corretamente. A estrutura do present perfect simple na forma negativa é só a inserção do verbo do not nos verbos após os verbos auxiliares has ou have. Então vamos ver os exemplos. They have not visited us for the last 6 years. Eles não nos visitaram há 6 anos, ou eles não nos visitaram nos últimos 6 anos. She has not studied since she left the school. Ela não estuda desde que deixou a escola. Também, então, é só colocar o not depois do verbo have ou has. E, por fim, o present perfect simple na forma interrogativa. Então, a gente utiliza o present perfect para perguntar se alguém já fez algo sem necessariamente precisar quando. Por exemplo, have you eaten Korean food? Você comeu comida coreana? Have you watched The Godfather? Você assistiu O Poderoso Chefão? A expressão have you ever é empregada quando você quer perguntar se alguém já fez algo na vida, deixando mais forte ainda a ideia de impressão temporal. Então, have you ever been to China? Você já esteve na China? Have you ever visited the Louvre Museum? Você já visitou o Museu do Louvre? Então, novamente, o que importa aí é se você fez a ação ou não em algum momento, não o tempo ou o momento em que essa ação ocorreu. Agora, o Present Perfect Simple tem muito a utilização de preposições, que a gente já viu em aula. Então, eu coloquei aqui as duas principais preposições que são utilizadas
na estrutura tanto do present perfect como do present perfect continuous. For é utilizada seguida de um período de tempo. Então, por exemplo, I have been watching the same video for the last 20 minutes. Eu estou assistindo o mesmo vídeo pelos últimos 20 minutos. Esse caso foi um present perfect continuous. They have been waiting for 6 hours. Eles estão esperando por 6 horas. Novamente, é o uso do present perfect continuous, porque o tempo, nesses casos, é mais importante do que a ação em si. A gente quer enfatizar que a gente tem feito isso por muito tempo, que a gente está fazendo isso há muito tempo. Já a preposição since é empregada seguida de algo que marca o início de um período. Veja o exemplo. I have been watching TV since I came home. Eu estou assistindo TV desde que cheguei em casa. They have been working since I left them. Eles estão trabalhando desde que eu os deixei. Novamente, os dois exemplos utilizaram present perfect continuous porque eles dão mais ênfase para o tempo do que para a ação em si. Então, o uso, ah, o uso e a existência de preposição na frase, como for e sim, dá a entender, na maioria dos casos, que vai ser utilizado o present perfect continuous. Vamos entender rapidamente, assim, só uma revisão, relembrar o uso do present perfect continuous contra o present perfect simple que a gente está estudando. Então, o conceito do present perfect. Por mais que seja um tempo que expresse o presente, a ação teve início em algum ponto do passado, porém ela continua verdadeira. O foco está na ação, nesse caso. A estrutura é o have ou has, mais o past participle, e quando é utilizado em ações que acabaram de acontecer, ações que começaram no passado e ainda acontecem no presente, ações que aconteceram no passado e ainda possuem efeitos no presente, ações em que ocorreriam um tempo não preciso e coisas que você nunca fez. Já o present perfect continuous é também considerado um meio termo entre passado e presente, porém ele serve para dar uma ênfase maior a ações e sua continuidade e dar uma ênfase também no tempo, como eu falei anteriormente. Então a estrutura é o have has mais o been e o verbo com ing. Então, quando utilizar ações que terminaram recentemente, ações que começaram no passado e que se estendem até o futuro, quando o tempo for importante. Present Perfect Simple and Adverbs of Time, que a gente vai ver os advérbios, que são os advérbios do caso de tempo, mais para frente aqui no curso. O primeiro advérbio importante, quando a gente fala tanto do present, mais especificamente para o present, que eu coloquei aqui embaixo, que é o mais utilizado frequentemente com o present perfect continuous, é o still. É utilizado para dizer uma ação contínua que não se alterou nem foi interrompida com o tempo. No português, a gente pode entender o still como ainda. Ele geralmente vem no meio da frase junto com o verbo, como a gente vai ver nos exemplos. Is she still working? It's almost midnight. Ela ainda está trabalhando, já é quase meia-noite. I tried to talk to him, but his mom said he's still traveling. Eu tentei falar com ele, mas a mãe dele disse que ele ainda está viajando. I wanna go out, but it's still raining. Eu quero sair, mas ainda está chovendo. Então, como você vê, é mais utilizado com present perfect continuous, com os verbos no ing, né? O yet já é um advérbio de tempo que vai mais ser frequentemente utilizado com present perfect simple. O yet pode significar ainda ou até agora. É utilizado principalmente em frases negativas e demonstra que o interlocutor está esperando que algo aconteça ou que tenha acontecido. Geralmente ele aparece no final da frase, como por exemplo, Hasn't he finished the assignment yet? Ele não terminou o trabalho ainda ou ele não terminou o trabalho até agora? Are you going to the party tomorrow? I don't know yet. Você vai à festa amanhã? Eu não sei ainda, ou eu não sei até agora. Outro advérbio de time, de tempo, que é bastante utilizado com present perfect simple, é o already, que procura expressar algo que aconteceu mais cedo do que estava previsto ou do que se imaginava. No português, ele pode ser entendido como já. Ele geralmente vem no meio da frase
como nos exemplos. I have just had dinner and now I'm already hungry. Eu acabei de jantar e já estou com fome. Aqui a gente vê o I have, que é o verbo auxiliar, e o had. O have também é o verbo utilizado no past participle. Como não é um verbo regular, ele é irregular, então ele tem uma, uma escrita própria. Has Carla already arrived in Brazil? I thought she would come next week. A Carla já chegou ao Brasil, eu pensei que ela viria na semana que vem. Novamente, aqui é uma frase interrogativa no present perfect simple. Do you think Joe already knows what happened? Você acha que o Joe já sabe o que aconteceu? Outra frase interrogativa, né? E o último advérbio de tempo que a gente vai tratar só para quando fala de present perfect simple é o just, que é para utilizar justamente sobre ações que acabaram de acontecer. A palavra pode possuir um sentido de acabei de, conforme os exemplos. I'm not going to the restaurant because I have just had a lunch. Eu não vou ao restaurante porque eu acabei de jantar. Então, I have just had lunch. Novamente, o verbo have como auxiliar e o verbo have como principal. Why did you, why did you dirty the floor? I have just washed. Por que você sujou o chão? Eu acabei de lavá-lo. I have just washed é o have, que é o verbo auxiliar. O wash, que é o verbo principal, com o ed, porque não é um verbo irregular. O just, então, entre os dois verbos. I have just lost my keys. Acabei de perder minhas chaves. Novamente, o I have, que é o have sendo o verbo auxiliar, o just, que é o advérbio de tempo, e lost que é o verbo, é um verbo irregular, então ele não tem. O ed ele continua no mesmo lost. Como eu falei, eu vou colocar uma tabela dos principais verbos irregulares para vocês no Classroom junto com essa aula. Como extra, além dos exercícios que estão na apostila sobre Present Perfect Simple, que a gente vai corrigir na aula ao vivo, eu também preparei o Listening Exercise e o Reading Exercise para a gente corrigir. Esses exercícios são para fixação, para o cumprimento, tudo, mas eles não vão necessariamente com pontuação, não vai ser nota. Então, a nota, o que vai considerar para o curso é a presença nesse esquema que foi colocado no Classroom, no mural, e essa atividade que eu vou dar, valendo nota, que vocês vão ter um prazo para fazer, mas que, como eu falei, não é, o intuito não é prejudicar ninguém, então se alguém tiver dificuldade, se alguém tiver algum problema, pode refazer o exercício, ou a gente discute para ver o que está acontecendo. A palavra-chave da aula de hoje, como o dia que eu estou gravando a aula é segunda-feira, né, um dia antes, dia 12, e é aniversário do Moonjun, eu decidi ir com Moonchild, ou Filho da Noite, né, tradução. Vocês podem colocar, preferencialmente coloquem Moonchild no Classroom. Agora, eu vou parar rapidinho aqui.